Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo preliminar, lição 10 da classe adultos, da revista da CPAD desse quarto trimestre, tá bom? E o que eu peço de você é que curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E esse mesmo material que eu uso aqui você pode utilizar, você pode modificar. É só baixar na descrição do vídeo no YouTube e você pode passar para outras pessoas tranquilamente. O meu objetivo é poder te auxiliar de alguma forma. Então, como eu disse, a lição de número 10, ela diz o seguinte: Paulo e o seu amor pela igreja. Uma lição muito interessante para que possamos entender o nosso lugar, além do corpo de Cristo, o nosso lugar na igreja local, que é uma outra situação importante também da nossa vida e que no tempo em que nós vivemos, muita gente tem perdido essa noção de ser igreja, no sentido também de cooperar em uma igreja local, uma igreja física, uma igreja onde nós encontramos os nossos pares, onde nós encontramos as pessoas que conosco comungam, oferecem um culto coletivo a Deus. Isso é muito importante a partir da perspectiva dessa lição. E aí, nesse tópico, eu sempre coloco a estrutura inteira da lição, porque eu tenho aprendido dessa forma, tem sido muito útil para mim, eu só passo aquilo que é útil para mim e para as pessoas. Então eu desenvolvi essa metodologia de colocar toda a estrutura da lição num único slide para que você tenha um panorama da lição, olhando o que vai acontecer, o conteúdo de cada um dos tópicos e os seus subtópicos, e a introdução junto. E aí, quando você faz essa leitura desse slide, você consegue ter uma noção do ponto de partida do comentarista, mas também de toda a jornada pela qual ele vai passar até finalizar a lição. Isso acelera o seu processo de assimilação do conteúdo. Então, pausa o vídeo aqui e faz a sua leitura e lê a introdução também, ok? O texto áureo diz: porque o amor de Deus nos constrange, 2 Coríntios 5:14, parte A. Verdade prática: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem dos outros. Muito lindo isso, né? Muito lindo isso mesmo. E a gente só consegue entender essa perspectiva quando a gente participa de uma comunidade local, onde a gente é testado também, né? No tipo de temperamento que a gente tem, se realmente a gente está disponível para auxiliar outras pessoas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um professor de ética, um doutor em ética, né? O doutor professor Clóvis de Barros Filho. Ele diz que o foco o slogan do verdadeiro cristão é foco na alegria do outro. Olha que lindo. O slogan do verdadeiro cristão é foco na alegria do outro. Ou seja, alegria no sentido de que você usa a sua vida para glorificar a Deus, e você glorifica a Deus auxiliando pessoas a se sentirem gente, a se sentirem melhor, a se sentirem amadas, a se sentirem úteis para outras pessoas. E aí a gente realiza o propósito de Jesus, que ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e nós somos chamados para ser imitadores dele. Muito lindo isso daqui. E aí a gente tem a leitura bíblica em classe Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Você pausa aqui, faz a leitura na sua própria Bíblia, porque você já faz as anotações lá na sua Bíblia. Quando você precisar desse texto, você já vai lembrar que ele está relacionado a alguma coisa importante. Melhor do que fazer na revista, né? Faz lá na Bíblia, que aí você já fica com a sua espada, né? Já com as marcações das quais você pode precisar mais para frente. Tópico 1, o amor de Paulo pela igreja. Ponto 1, o amor é como de um pai para um filho. Trecho selecionado. Veja o que o apóstolo diz a respeito dos coríntios. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. 1 Coríntios 4:15. Uma declaração que revela o amor de um pai espiritual pelos seus filhos espirituais. Muito lindo isso daqui.
Ponto 2, o amor motivado pelo modo de viver o evangelho, ok? Essa igreja era formada por pessoas que abandonaram a crença em ídolos e pela fé abraçaram o evangelho. Logo, o evangelho não é só discurso, mas implica práticas convictas. Essa disposição dos tessalonicenses tocava o coração do apóstolo, versículo 6. Eu sempre costumo dizer que o evangelho vivido é mais poderoso do que o evangelho falado. Então tem muita gente que fala o evangelho, tem muitos que se intitulam pregadores do evangelho, só quando você vai lá na localidade, por exemplo, que ele mora, e você vai saber um pouquinho da vida dele, ele está devendo na quitanda, ele não terminou o serviço de pedreiro na casa do vizinho da rua de baixo, ele está devendo não sei o quê. Então, tem uma série de coisas que você acaba descobrindo que não são compatíveis com o discurso que aquela pessoa carrega. Então, é bom quando você chega no local e todo mundo fala, ó, fulano é crente mesmo. Não tem problema com ninguém. Não deixa a brecha. Você falar, isso aí é um verdadeiro representante de Cristo e alguém que reflete a verdade do evangelho na sua vida. Por isso que eu costumo dizer que o evangelho vivido, comportamental, é mais importante do que o evangelho falado, o evangelho verbal. Então tem que tomar muito cuidado com isso, e aqui a gente vê um exemplo muito importante dessa questão. E o 3, o amor deve nortear a nossa vida na igreja. Num tempo em que muitos vivem de criticar a igreja local, é hora de demonstrar amor pela igreja em que congregamos. Esse é o lugar que Deus nos plantou, o lugar onde servimos a Ele, compartilhamos a comunhão com outros irmãos e realizamos a sua obra. O amor de Paulo pela igreja deve tocar o nosso coração e assim sermos encorajados a manifestá-lo na igreja local em que congregamos. Esse aqui eu coloquei o trecho inteiro, que achei muito importante, né? Porque desde que começou a pandemia, muitas pessoas se afastaram da sua comunidade local. Mesmo após a vacinação, essas pessoas não voltaram mais, perderam a referência, perderam o endereço da igreja local, não se sentiram mais estimulados a retornarem. E isso não é bom, porque a igreja física é importante. O culto online, as transmissões ao vivo ou gravada, a interação pelas redes sociais, ela é muito boa porque aproxima os que estão distantes, mas muitas vezes distancia os que estão perto. Então a gente tem que entender que isso é um complemento, é um acessório. Isso não pode definir a nossa fé e a nossa comunhão. Jesus chamou a igreja para estar juntos. E a gente precisa valorizar a nossa igreja local no sentido de que é ali que a gente é aprimorado a prestar o serviço em favor das pessoas e para a glória de Deus, como eu disse anteriormente. Então, é importante estar inserido no contexto da igreja local e ali desenvolvendo as habilidades, para dali poder sair abastecido e servir ao mundo também, tá bom? Então fica aqui essa importante questão que deve ser, com certeza, algo em que você deva gastar tempo com reflexão nessa parte, tá bom? E o tópico 2 é amor e fé na igreja. Amor, uma palavra proeminente nas cartas de Paulo, trecho selecionado. O apóstolo mostra que a expressão suprema desse amor é a crucificação de Jesus no Calvário, seu doloroso sacrifício. Ele confirma isso ao escrever aos Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8, é muito lindo esse trecho de Romanos, aliás, o capítulo 5, todo o início dele que prepara para esse texto é muito, muito lindo mesmo. Você pode até fazer essa leitura para falar sobre o amor de Deus na experiência de Paulo. 2, a fé e o amor no ensino de Paulo. Trecho selecionado em 2 Tessalonicenses, ele arremata: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. 2 Tessalonicenses 1 e 3. É justamente esse o objetivo de estarmos juntos na igreja.
não é fazermos facções, mas nos unirmos e aprimorarmos o nosso amor, direcionando ele para as pessoas, para seres humanos como nós, para ver se realmente estamos na trajetória do seguir a Cristo. Muito interessante esse ponto. E 3, a dimensão prática do amor na igreja. Olha só, no ministério de Paulo, o amor tem um caráter prático. E de acordo com o ensino do nosso Senhor, principalmente conforme apresentado na parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 a 37, seria bom até você também fazer a leitura dessa parábola, que é muito profunda. O amor se manifesta na atitude concreta em relação ao outro. Olha que essa coisa. O amor se manifesta na atitude concreta, porque amar só de palavras não tem valor nenhum, continua preso à teoria. Mas a prática é quando a gente transforma isso em ação, né? Quando a gente se coloca em movimento, sai da inércia para fazer algo que seja de amor para com as pessoas, ok? A gente vai para o tópico 3, as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Primeiro, as 3 virtudes teologais, 1 Tessalonicenses 1 e 3. Aos Coríntios, Paulo escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13 e 13, que é esse capítulo lindíssimo, que você pode também fazer a leitura, né, onde Paulo vai falar sobre a essência do amor. Ele fala de uma forma muito, muito profunda mesmo, que toca o nosso coração, né? Se não tivesse amor, de nada valeria, né? O amor é sofredor, o amor tudo suporta, tudo crê. Muito, muito, muito lindo mesmo falar sobre esse amor que reflete o amor de Deus. Assim, as 3 virtudes que formam uma tríade especial nos ensinos de Paulo são a fé, o amor e a esperança. Ponto 2, a virtude da fé. Ele vai falar sobre cada uma dessas divisões. A primeira, a virtude da fé. Somos encorajados a produzir frutos na igreja local como reflexo da nossa fé. Tiago 2,18. Depois, a virtude do amor. O trabalho do amor era algo muito concreto. Em Tessalônica não existia doutrina destituída de amor. Estamos diante de uma igreja doutrinária e cheia de amor prático, né? Porque tem igrejas ou tem pessoas que guiam igrejas, ou que dirigem igrejas, que são extremamente técnicas no que diz respeito à doutrina, né? São aquilo que a gente chama de ensino ortodoxo, né? Ensino correto, ensino de acordo com o padrão. Mas aí quando vai ver o fluxo do amor, tá cheio de pessoas técnicas para julgar, né? Porque a gente tem essa tendência. Por exemplo, quando você vai passando dos níveis escolares, por exemplo, vai do ensino fundamental para o ensino médio, você vai ficando mais crítico. Depois você vai para a graduação, você fica mais crítico. Você vai para pós, para o doutorado, você vai ficando mais crítico porque você passa a ter uma metodologia, né, de ensino, que você tem que, por exemplo, apresentar um TCC, e aí você estuda dentro de um padrão, faz o trabalho todo dentro de uma regra, aquilo te deixa mais crítico, você passa a dominar mais palavras, então você tem um olhar mais técnico para as coisas. Se você não tomar cuidado, você acaba se tornando só um crítico da vida alheia. Isso acontece também na questão doutrinária da igreja. Tem pessoas que são cheias de termos, né, teológicos, cheios de técnicas, né? Ó, precisa ter feito assim, isso assim, falou errado, não sei o que fez errado, e aí a pessoa fica uma pessoa crua, uma pessoa gelada, uma pessoa completamente presa a algo que não é o todo, mas é parte da nossa experiência e da nossa vivência. Então, precisa também estar na prática, na vivência do dia a dia, na presença do Senhor, para unir essas duas coisas e tirar o melhor delas em benefício do outro e para a glória de Deus. E aí, o ponto 4, a virtude da esperança, né? O que Paulo tinha em mente ao usar a expressão paciência da esperança era o sofrimento dos tessalonicenses com a perseguição
que estavam suportando por amor a Cristo. E eles se comportavam assim com a alegria do Espírito Santo. Então, Paulo faz esse fechamento com a esperança, e aqui o comentarista faz essa divisão: virtude da fé, virtude do amor, virtude da esperança, para que você tenha a dimensão de cada uma delas e possa refletir sobre isso, ok? Então, a gente chega à conclusão que diz o seguinte: essa lição nos ensina que devemos amar a igreja em que congregamos. Esse era o sentimento do apóstolo pela igreja de Tessalônica. Seu coração se alegrava pela fidelidade e lealdade dos tessalonicenses aos ensinos de Cristo. A igreja local é a forma visível da igreja de Cristo, por isso devemos amá-la. Então, essa lição é para a gente fazer uma reflexão num momento oportuno em que a igreja passa por um momento difícil em relação aos seus membros, isso em muitos lugares, né? Onde pessoas não conseguem se fixar numa igreja local. A gente tem o fenômeno, né, chamado dos mochileiros da fé, né? E também dos desigrejados, então que são pessoas que congregam em casa, esse último, né, não tem igreja fixa, e os outros são aqueles que transitam, né, de congregação em congregação, de ministério em ministério, toda semana está num lugar diferente, e além de estar num lugar diferente, ainda está acompanhando alguns cultos, né, online, de forma ao vivo, né, mesmo um instante que está num culto, está acompanhando os outros, e aí você não sabe em que igreja, afinal de contas, ele está. Essa reflexão é importante também. Eu espero ter de alguma forma ter ajudado você a ter um ponto de partida para sua reflexão, um ponto mais enxuto, né, e uma trajetória mais objetiva para você refletir sobre essa lição e extrair dela o que for mais importante aí para você crescer nesse ensino. Dessa forma, desejo a você uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Deus abençoe a sua vida e até lá.